Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, quarto domingo da quaresma, 19 de março de 2023, nós meditaremos o Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo de 1 a 42. Dentro da perspectiva quaresmal, nós temos que inserir então o texto na dinâmica litúrgica da igreja. Então, nós estamos dentro desse itinerário quaresmal que nos prepara para a grande solenidade da festa da Páscoa, para o Tríduo Pascal, que é o ponto alto, né, da vida da igreja, da celebração da igreja. Então, nós vamos inserir esse texto na perspectiva da catequese batismal, como vem sendo sublinhado ao longo desse tempo de quaresma nos evangelhos dominicais de modo particular. E assim nós vamos aprofundar e conhecer a nossa participação no mistério pascal de Cristo. Esse texto joanino é uma belíssima narrativa, como vamos ver na sequência. Como interpretá-lo? Na verdade, há um julgamento contra Jesus. E este julgamento é promovido pelos fariseus. E ele é originado, ele tem a sua causa numa ação de Jesus em favor de um cego de nascença. A estrutura interna, dividindo o texto em pequenas subunidades. Então, nós temos a primeira, do versículo 1 ao versículo 7, que descreve a ação de Jesus, o diálogo com os discípulos e a ação em favor do cego de nascença. Depois, dos versículos 8 a 12, nós temos a problematização do seu agir, as repercussões daquela ação de Jesus. Então, a terceira subunidade, os fariseus têm conhecimento deste agir de Jesus e eles vão então organizar, não de forma formal, né, mas isso está com os elementos que apresentam no texto, nós podemos observar esse julgamento do agir de Jesus, que na verdade é o julgamento da própria pessoa de Jesus, a partir daquela ação que ele realiza. Então, os fariseus vão chamar e vão interrogar diversas testemunhas. Essa subunidade corresponde aos versículos 13 a 34. Depois nós passamos para uma nova subunidade, os versículos 35 a 38, onde Jesus se reencontra com aquele que fora cego e que agora já agraciado tinha sido expulso, entre parênteses, da sinagoga pelos fariseus. E nesse reencontro, Jesus dá a oportunidade ao que fora cego de fazer a sua profissão de fé naquele que é a luz do mundo, que é o Filho do Homem, e que diante do qual aquele agraciado faz a sua profissão de fé. Na última subunidade, do versículo 39 a 41, nós temos a reviravolta da narrativa. Aquele que estava sendo julgado pelos fariseus, ele se torna o juiz. Ele é aquele que dá a sentença final contra aqueles que eram inicialmente os seus acusadores e que se colocavam como juízes diante de Jesus. E assim então se conclui a narrativa. O texto é extenso, eu gostaria então de sublinhar alguns elementos que podem ajudar você, a sua família, a sua comunidade, a refletir, meditar e aprofundar um pouco mais este texto. Então, dar uma atenção especial a 3 verbos que aparecem de forma positiva ou de forma negativa. Quais são esses? O verbo saber ou não saber. O verbo conhecer ou não conhecer. O verbo ver e não ver. É importante observar que esses verbos eles vão se entrelaçando no interno da narrativa e vão desenvolvendo as ações das pessoas e o posicionamento das pessoas diante do agir de Jesus em favor daquele que era cego de nascença. E, na verdade, toda essa dinâmica de saber, não saber, conhecer, não conhecer, ver, não ver, ela vai desembocar na questão e faz referência à ação ou à atitude de crer ou não crer. De despertar a fé em Jesus ou de descrever uma rejeição diante da pessoa de Jesus. Portanto, não crer. Tudo começa com a pergunta dos discípulos. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que tivesse nascido cego? E Jesus disse, ninguém pecou.
mas nele se manifestarão as obras de Deus. As obras de Deus, né? O Deus que opera, o Deus que age, o Deus que realiza obras, né? As obras de Deus, né? O Criador. Né? Versículo 3. Então aí nós temos o diálogo de Jesus com aquele cego de nascença, ou cego desde a origem, né? Desde as origens. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele vai cuspir na terra, fazer lama com a saliva e vai ungir com lama os olhos do cego. Então, veja bem que tem a dinâmica do livro do Gênesis, fazer barro, né, as mãos de Deus que fazem barro para formar o ser humano. Então, aqui nós temos uma ideia daquilo das origens, né, da obra de Deus, que vai conceder vida e existência ao ser humano. Na sequência, então, Jesus dá uma ordem a este cego. Você vai, então vá, lave-se na piscina de Siloé. Aí o evangelista faz um comentário. Né? A palavra Siloé significa enviado. Então, na verdade, ele vai se lavar na piscina do enviado. E aí é interessante porque o evangelista sublinha a sequência das ações daquele que até então é cego. Ele foi, então ele responde ao mandato de Jesus, vai, ele foi. Jesus diz, lava-te, e ele lavou-se. E aí então ele volta vendo. Diante deste agir, há um alvoroço. Os familiares, os parentes, todos começam, mas esse não era cego, como é que tá aqui? Quem fez? Como é que fez? Aí vem todo o diálogo, sabe, não sabe, quem conhece, quem sabe. E aí então chega o confronto de Jesus com os fariseus, a partir do modo como os fariseus vão tratar o que fora cego, os seus familiares e a sentença que eles darão a respeito de Jesus. Então, na verdade, aqui está em jogo quem é Jesus e como é possível conhecê-lo e segui-lo e aderir a ele na fé a partir das suas obras, a partir do seu testemunho. Então, nós temos aqui essa tensão dentro do texto. Os fariseus dizem, ele é um pecador, ele não guarda o sábado. E aquele agraciado diz, ele é profeta. Nunca se ouvia alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Então, no versículo 16 e 24, tem a oposição a Jesus. E no versículo 17 e 32, tem justamente uma perspectiva positiva da interpretação da ação e um início de adesão a Cristo pela fé. E aí então nós temos justamente o final, o diálogo de Jesus com aquele que foi agraciado. Crês no Filho do Homem? Versículo 31, versículo 31b. E aí então, quem é para que eu creia nele? Quem é Senhor para que eu creia nele? É a resposta. Tu o vês. É quem fala contigo. Tu o vês. Então, aquele que passou a ver pela sua relação com a luz do mundo e que se lavou na piscina do enviado e que obedeceu à palavra de Jesus porque ele faz da forma que Jesus manda, né, obedecendo a palavra, ele passa a ver. Mas ele precisa enxergar quem é a fonte da sua visão, da sua nova visão, da sua nova condição existencial. Então, é aquele que fala contigo. E aí, então, vem a profissão de fé. Eu creio. Prostrou-se. Né? A ação de prostrar na Bíblia é um gesto de adoração, de reconhecimento. Né? Se prostrou diante dele. Eu creio. Então, aqui nós percebemos essa dinâmica batismal. Né? Ele é ungido, ele é lavado, lava na piscina, e ele é iluminado. Ele passa a enxergar e a ver de um modo novo e diferente. Então, concluindo, a nossa pergunta é: como nós vemos? Nós vemos a partir do quê?
Nós vemos, como dizem os fariseus, nós enxergamos, então Jesus diz, por isso vocês são cegos, porque vocês dizem que veem, mas não enxergam a mim como luz do mundo. Não enxergam as obras de Deus que se realizam por intermédio de mim, de minha pessoa, da minha missão, da minha presença no meio de vocês. Então, qual é a atitude que nós temos? A daquele cego desde a origem, que obedece à palavra, se deixa ungir, lavar e professa a fé em Jesus, o Filho do Homem? Ou nós temos uma atitude dos fariseus, que dizem ver e que por isso recebem de Jesus a sentença: vocês não veem. Se vocês dissessem que não enxergavam, poderiam ver. Mas como vocês dizem que enxergam, mas não reconhecem o agir de Deus na minha pessoa, então, na verdade, vocês são cegos. Desejo a cada um de vocês um bom domingo de quaresma, um quarto domingo de quaresma, na alegria de estar sob a luz de Cristo, de nós termos sido lavados na pia batismal, nós termos sido ungidos e de recebermos assim um novo sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Que as nossas comunidades também possam lavar-se e enxergar em Cristo o enviado do Pai, o Filho do Homem, a luz do mundo. Uma boa continuidade de itinerário quaresmal a todos. Que Deus abençoe a cada um, as suas famílias e as suas comunidades. Um bom e abençoado domingo de quaresma.